teve 3 reuniões para combinar a noite de Foi, hoje, né? E a última fala dela ia ser sobre a semente. Olha só como as coisas funcionam, né? E hoje nem precisaria, né? Eu já tinha definido tudo que eu falei, nem tinha visto a palestra de hoje, o que é. Deu certo. Zé, você começar a dizer uma coisa. Hoje é para colher semente. Lá também nós falamos um pouquinho da semente hoje, viu? É. A gente vai falar da semente também. Falar da Vamos cuidar um semente. pouquinho da terra para ser dessa semente, né? Bacana, né? Então, na verdade, a Cecília estava falando baixinho aqui, ela nem viu o tema da palestra de hoje. E aí, coincidências, que não são coincidências, né? A preparação ela vem seguindo uma ordem. A palestra também vem seguindo uma ordem, mas hoje não era para ser essa palestra. Era para ser outro palestrante. Aí, como ele não pôde vir, eu vim no lugar dele e falei, quero continuar da semana passada. A gente fez um capítulo, vamos fazer o capítulo seguinte, né? E aí coincidiu, entre aspas, o tema, né? Tua palavra é semente, tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. A tua palavra é semente, tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Então hoje a gente vai falar justamente sobre a lição da semente. Do livro Jesus no Lar, capítulo 4, como a gente viu semana passada, capítulo 3. Esse livro ele foi publicado em 1949, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. O Neio Lúcio, também relembrando, ele foi autor de mensagens e livros infantis. Ele teve uma encarnação contemporânea do espírito de Emmanuel, o espírito de Neio Lúcio, com o espírito de Emmanuel, que é relatado no livro 50 anos depois, que inclusive estava por aí. Eu tinha visto isso. Aqui tem o Ave Cristo,
que é o primeiro, e depois tem os 50 anos depois desse daqui. E ele reencarna na época de Chico Xavier como Arthur Joviano, pai do Rômulo Joviano, que era chefe do Chico na fazenda. E esse Arthur Joviano foi um educador mineiro que sempre trabalhou muito pela alfabetização das crianças. E todos o livro que o Neio Lúcio dita tem esse aspecto de educação, de evangelizador. Né? E ele, então, depois que ele retornou ao mundo espiritual em 1934, ditou várias obras para o Chico Xavier. A gente viu, então, o capítulo 1, o culto cristão no lar, que foi a palestra da Vânia, que abordou principalmente o Evangelho no lar. Né? Porque esse Jesus no lar, ele se passa onde? Ele se passa na casa de Pedro. Veja que hoje também a preparação foi sobre a relação de Pedro com Jesus. Ele se passa na casa de Pedro. E Jesus ia para lá e ficava conversando à noite, após as refeições, e ali ele ia fazendo a evangelização. Né? Antes de ter o evangelho escrito. Ele era o evangelho vivo, a boa nova. Né? O capítulo 2, a escola das almas, que foi a palestra do Leandro, onde ele abordou que o lar é a nossa principal escola dentro dessa grande escola. Vamos dizer assim, que o lar é a nossa sala de aula dentro dessa escola que é a nossa reencarnação. Por quê? Porque é ali dentro do nosso lar que nós vamos encontrar os espíritos que a gente já encontrou em outras encarnações. Nós vamos ali acertar nossos ponteiros, né, fazer os nossos resgates, encontrar as pessoas com quem caminhamos juntos e encontrar as pessoas também com que tivemos algumas divergências, talvez fizemos mal a elas ou elas fizeram mal a gente, e a gente está ali junto naquela sala de aula que é o nosso lar para aprender. E no capítulo 3 a gente viu as explicações do mestre, que foi quando ele tinha um casal vizinho lá, que é criador de cabras, né? E a esposa do Bartolomeu, Sara, ela pergunta para Jesus: entendi, a mensagem é muito bonita, mas eu ainda tenho muita dificuldade para viver o reino de Deus. Né? Eu não sei perdoar, eu sou egoísta, né? Eu não sei dividir as coisas, tenho muitas dificuldades. Como é que eu faço para conseguir viver o reino de Deus? E aí ele fez aquela analogia do vaso de leite. Ele perguntou para ela: o que vocês fazem para ganhar a vida? Nós criamos cabra. E como é que você faz para que o leite novo não estrague? Né? Porque naquela época não tinha geladeira, não tinha pasteurização, não tinha leite de caixinha. Né? Então como é que faz para o leite não estragar rápido? Aí ela falou: a primeira coisa, tem que pegar o vaso que foi utilizado e fazer uma boa limpeza nele, lavar ele muito bem para tirar toda a sujidade que tem ali, porque senão o líquido novo, o leite novo, vai se contaminar com aquela sujidade e vai azedar. E aí Jesus fala: assim é o nosso coração. Para você receber a boa nova, para você poder praticar o reino de Deus, você precisa limpar o seu coração de todo sentimento negativo, de sentimentos ruins, da maldade, do egoísmo, né? Os nossos principais vícios, que é a inveja e o egoísmo, né? A gente tem que limpar isso dentro do nosso coração para poder receber essa mensagem de amor e conseguir praticar. Então esse foi
o capítulo 3. Lembrando que a casa de Pedro, ela ficava ali na beira do mar da Galileia, né? Que é lá onde tem esse mar aqui. Ele é chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, dependendo de qual cidade você está em volta, ele acaba recebendo uma denominação, mas ele é todo, é o mesmo corpo de água ali, né? E lembrando aqui, aqui está Belém, onde Jesus nasceu, Jerusalém, onde ele passou seus últimos dias, né? E ele, aqui onde ele passou a infância e fez a maior parte da pregação dele. Tá? Então, para a gente, como a gente fez na semana passada, fazer aquele exercício mental de se reportar, né? Imaginar que nós estamos também à beira do lago de Genezaré, ali na casa de Pedro, né? À luz de velas, né? E ouvindo aquela pessoa bondosa, maravilhosa, cheia de ensinos, de amor, ouvindo Jesus falar. E aí Jesus continua falando do reino de Deus. E ele fala que a ideia do reino de Deus é assim como uma semente do trigo. E aí vem a fala da semente. Que ela é tão pequena e ela é lançada à terra. E aí aquela semente pequena, ela suporta o peso da terra, ela suporta os detritos da terra, mas se ela germina, a pressão da terra e as impurezas não conseguem deter. Ela atravessa o chão escuro e retira desse chão escuro parte do próprio alimento, através das raízes. E o seu impulso é de procurar a luz para cima, e que esse impulso é dominante. Então, olha a imagem, vamos colocar aqui, a semente, né, lançada no chão lamacento, impuro, ela é enterrada, aí aquela semente minúscula, ela tem que romper o peso da terra, ela lança raízes para se alimentar das próprias impurezas, e aí ela tem um impulso de crescer, e esse impulso não é mais freado. Olha que imagem forte e bonita. Então ele fala, Jesus segue falando. Desde então, a partir do momento que ela tem esse impulso, faça sol, faça chuva, dia ou noite, a semente ela trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Olha que frase mais linda. E aí a gente passar isso para o nosso espírito. Né? Nosso espírito trabalhando dia e noite, sol e chuva, no próprio crescimento. Mas nessa ânsia da gente crescer no espírito, de nós sermos melhores, nós vamos fazer o quê? Frutificar o bem a todos. Porque ninguém consegue fazer bem, né? Ninguém consegue ser melhor se não fizer o bem. Então, quando você procura o seu aprimoramento, fatalmente, inevitavelmente, você vai ser levado a fazer o bem, a espalhar o bem. E Jesus segue falando, né? O verdadeiro aprendiz deveríamos ser nós, né? O verdadeiro aprendiz, né? Ele observa que as longas raízes, essas raízes que servem para alimentar, elas prendem o aprendiz ou a semente nas inibições terrestres. O aprendiz sabe que a maldade e a suspeita ele
rondam os passos e que a dor é ameaça constante. Então, a gente que está a caminho, se a gente é um verdadeiro aprendiz, a gente sabe que está num lamaçal, né? A gente sabe que está no meio de, como ele fala ali, olha, inibições terrestres, com maldade, suspeita, nos rondando o tempo todo. Nós estamos presos a esse mundo de provas e expiações. E é dentro dele que nós vamos crescer. É se alimentando dele que nós vamos crescer. E aí ele fala de novo, olha, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não consegue deter-se mais. Então, o verdadeiro aprendiz, ele sabe que está no mundo de provas e expiações. Ele sabe que ele vai passar pela tentação, vai passar pela inveja, vai passar pelo sofrimento, vai passar pela dor. Ele vai sentir dor, ele vai causar dor, ele vai errar, ele vai cair, ele vai se levantar. Mas se o impulso de crescer é verdadeiro, esse impulso, esse desejo de crescer, ele consegue se alimentar dessas fraquezas e produzir o bem. Não sou eu que estou falando isso. É Jesus no lar através do Espírito de Deus. E aí Jesus, ele vai concluindo, né? Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra. Olha que imagem, né? Gosto muito de ficar formando as imagens na cabeça, né? Ainda que o discípulo guarde os seus pés encarcerados no lodo da terra. O trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Dizia Paulo, o amor apaga uma multidão de pecados. A gente não gosta de falar em pecados no sentido católico da palavra, mas a gente sabe que vai errar. Mas o que vai compensar o nosso erro? É o amor, é o bem que a gente faz incansavelmente, todos os dias, do nascer ao pôr do sol e até durante a noite, né? Porque se a gente se prepara para dormir, a gente sabe que durante o sono nós vamos ser chamados a trabalhar. Enquanto o nosso corpo descansa, o nosso espírito trabalha. Vai fazer as incursões no mundo espiritual, vai visitar outros espíritos necessitados, vai visitar outras esferas, vai trabalhar. Mas para isso a gente tem que se preparar, né? Se a gente fica assistindo filmes de guerra, né, pancadaria, essas novelas maravilhosas que um puxa o tapete do outro, um trai o outro, um engana o outro, você pode assistir, não tem problema. É que antes de dormir, você precisa mudar a frequência, mudar a estação. Se você conseguir ficar longe de tudo isso, né, você tem que sentir o quanto, a gente estava falando aqui no nosso grupinho de estudos antes da palestra, o quanto que a nossa frequência, a nossa vibração, ela impacta até na nossa saúde do corpo. E até na saúde do nosso corpo em futuras encarnações. Vocês sabiam que o que a gente faz hoje com o nosso corpo aqui nessa vida pode impactar a nossa saúde em futuras encarnações? Por quê? Porque o nosso perispírito
seu corpo, vai impregnar o seu espírito. E quando você desencarnar, o que acontece? Você vai levar tudo junto, toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento junto. E você vai ficar lá no mundo espiritual, como? Carregando a mochilinha da mágoa e do ressentimento, da raiva, está lá no seu perispírito. E muitas vezes, quando você voltar, pegar a fila, né, para reencarnar e voltar para cá, o que seu perispírito vai trazer na bagagem? Mágoa e ressentimento. Olha, a gente não pensa nisso, né? A vida não para, a vida é uma continuidade. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Por outro lado, o bem que você faz, o amor, a compaixão que você tem, às vezes você não consegue ajudar uma pessoa, mas o fato de você olhar para ela com compaixão e você sentir dentro de você aquele sentimento bom em relação àquela pessoa, isso vai emanar do seu espírito, passa pelo seu espírito, impregna o seu corpo e ajuda as suas células a trabalharem melhor. E quando você desencarnar, o seu espírito repleto de sentimentos bons e de compaixão, ele vai levar na mochilinha a compaixão, a empatia, os sentimentos bons. E quando ele pegar a fila e voltar para reencarnar, o que ele vai trazer na mala? A compaixão e os sentimentos bons também. Então é essa continuidade. O que a gente não pode deixar de fazer, lembrando da lição passada, é deixar que esse mal contamine o que há de bom, ou que vem de bom em nós. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para limpar esse vaso? Jesus deu a lição, né? Vigiar e orar. Vigiar sempre vem primeiro. Então, atenção com o que você lê, com o que você assiste, com o que você fala, com quem você conversa. Vigiar. Preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção nos seus pensamentos e faça preces, converse com a espiritualidade, converse com o seu mentor, converse com Jesus, converse com Deus. É isso que, e para nós espíritas, né, estude, leia, né, assista a palestra, porque tudo isso alimenta, é o conteúdo novo que vem preencher esse vaso, né, para que a gente possa frutificar as sementes. Né? E aí vem Jesus e fala, ele fala isso em várias passagens. Conhecemos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se inscreve. Então já foi falado sobre os falsos profetas, né? Como que nós vamos diferenciar os falsos profetas dos bons profetas? Como que nós vamos diferenciar os bons espíritos dos maus espíritos? Como que nós vamos diferenciar os bons discípulos dos maus discípulos? É pelos frutos, pelo resultado do trabalho. Já dizia Jesus, uma árvore má não consegue produzir bons frutos. E uma árvore boa não vai produzir maus frutos. Vamos cantar um pouquinho, então, já que nós estamos falando de fruto. Para a gente refletir, né?
mar dentro do peito, caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folhada juventude é o nome certo desse amor. Já rodaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se esconder, mas renova-se a esperança. Nova aurora a cada dia, e a se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, verdes plantas e sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. É interessante que a gente pegar essa música, né? Não é religiosa, mas ela fala coração de estudante, né? E Jesus fala do verdadeiro aprendiz. Estamos falando da mesma coisa. Quero falar de uma coisa que pode estar aqui muito perto e a gente não está nem vendo. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, né? Aquela lama da vida, dos problemas da vida, puxando a gente para baixo, né? Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. Tem que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Foi a última frase da Cecília na preparação. Coração estudante, coração do verdadeiro aprendiz. Temos que cuidar da vida, temos que cuidar do mundo, tomar conta das amizades. Alegria e muito sonho espalhados no caminho, verdes, que é a cor da esperança, a planta e o sentimento, né? Ele faz essa comparação. A planta é verde, o sentimento também é verde. Essa força da natureza, né? Da semente querendo vingar. Folhas, coração, juventude e fé. Será que somos realmente verdadeiros aprendizes e
temos um coração de estudante, desse que ele fala aqui, que tem essa ânsia de crescer, de se projetar para o alto, de se desenvolver, que consegue se alimentar mesmo das dificuldades. E hoje também, na nossa preparação, nós estávamos falando da doença, né? Quando a doença chegar, que muitas vezes a doença, ela é uma matéria para nos alimentar no nosso aprendizado. Por mais difícil que seja, por mais dura que seja, né? Mas o verdadeiro aprendiz, ele consegue extrair dali, daquele sofrimento e daquela dor, né, a matéria que ele precisa para crescer, precisa se desenvolver. Muitas vezes para se purificar, para se depurar, para que seu perispírito se depure, né, para que ele consiga avançar um pouco mais na sua evolução. Perdi onde que eu deixei. Mas aí sempre Pedro, né? Pedro tinha que fazer uma pergunta para Jesus. Aí Pedro pergunta para Jesus: mestre, mas e aqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam? Pedro já estava falando de nós. Lá atrás, né? Pedro já estava falando de nós. Aí Jesus responde assim: eles representam sementes que dormem, apesar de colocadas num seio dadivoso da terra, mas não acordaram. Às vezes até vieram numa terra mais fértil do que outras, mas estão dormindo. Guardarão consigo os preciosos valores do céu. Quer dizer, tem muito conhecimento, mas não coloca em prática. Jazem inúteis por muito tempo. Vão vir os aguaceiros e os furacões que vão revirar esse solo até que um dia elas germinarão vitoriosas. E a Cecília também trouxe essa fala, cada uma no seu tempo. Mas quando ele fala, né, os aguaceiros e furacões passarão por elas, é o que a gente estava falando. Muitas vezes ela tem o conhecimento, ela está num solo fértil, mas ela não frutificou. O que ela precisa? De um choque, de uma sacudida, né? Então o que vem? Vem uma tempestade, vem um aguaceiro, revira aquela terra, muda de posição, tira do lugar, tira da zona de acomodação, da zona de conforto, para que essa semente consiga germinar no seu tempo. Aí, né, a gente usa a nossa inteligência, fala, então é melhor eu começar a praticar logo, porque talvez eu praticando logo, eu evite aguaceiros e tempestades. Ou pelo menos eu consiga diminuir ou reduzir, né? Uma vez eu vi, nada de médico falando, né? Nossa, tá vendo? Aquela pessoa praticou esporte a vida inteira, fez caminhada, corrida, musculação, academia, cuidou da alimentação. Olha lá, ó, câncer, morreu do mesmo jeito. Aí o médico falou assim: imagina se ele não tivesse feito. Quer dizer, a gente não sabe como seria. Mas o médico quis dizer é que assim, tudo aquilo que essa pessoa fez deu para ela mais tempo de vida, mais qualidade de vida. Se ela não tivesse praticado, talvez ela já tivesse desencarnado em uma situação muito pior. Tem coisas que a gente não tem acesso, talvez um dia tenha, talvez nunca tenha. E aí que entra a fé.
acreditar naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente conhece, é muito fácil. Agora, acreditar naquilo que a gente não conhece, não entende, é mais difícil. Então, sei, é difícil entender os caminhos de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus é bom. Então ele não vai fazer o mal para os seus filhos, não vai desejar o mal para os seus filhos. Essa fé a gente tem que ter. Jesus prossegue falando. Nos campos do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Vamos auxiliá-las com amor e prossigamos, né, nosso caminho sempre mirando o futuro, mirando lá na frente. Então, assim, dizendo, ó, milhões de almas, milhões de espíritos vão passar por essa situação de estar na Terra e não conseguir germinar. E vão passar por tempestades, vão sofrer as intempéries. Né? Qual que é a nossa missão? Ajudá-los. Ajudá-los naquilo que a gente puder. Sem esquecer do nosso caminho. Né? Mas só tem um jeito da gente avançar, que é fazendo bem. Ajudando essas outras pessoas também. Né? E também pensando se nós não somos uma dessas pessoas que não estamos conseguindo viver de acordo com o conhecimento que a gente tem. De acordo com aquilo que a gente já aprendeu. Estamos igual a Sara, a esposa do Bartolomeu, né? Jesus, eu entendi, mas eu ainda sou ciumenta, eu ainda sou possessiva, eu ainda sou fofoqueira. Cara, falando, né? Não sou eu, nem vocês, né? Eu ainda tenho fraquezas, eu ainda tenho ressentimento, eu não consigo perdoar, eu sou avaro, né? Sou mesquinho, não gosto de dividir minhas coisas. Então, precisamos lavar o nosso vaso, vigiar, orar, nos alimentarmos de coisas boas e mesmo nesse mundo de provas e expiações, com essas dificuldades, conseguir germinar. E aí, depois que Jesus falou sobre tudo isso, ficou todo mundo parado, pensando no que ele tinha falado. Jesus abençoou aquela pequena assembleia familiar, né, e partiu, deixando ali aquela semente para germinar. E tanto germinou que hoje estamos aqui, dando continuidade ao culto do Evangelho e levando para as nossas casas. Então, é essa a nossa quarta lição do livro, Jesus no Lar. Tem muito mais, recomendo quem puder. Tem PDF também, você acha na internet, tem audiolivro. Você ler, ouvir, porque são capítulos curtos, cheios de lições para o nosso dia a dia, que podem nos fazer muito bem. Tá bom? Desejo a todos aí uma excelente semana, que nós possamos aí, né, fortalecer o culto do Evangelho nessa casa, possamos fortalecer as nossas